Boa noite, amigos. Aqui eu vou mostrar, dar uma dica mais ou menos do que ocorreu com o meu Denon AVRX 5200W, que após eu ligar utilizando um disco de Blu-ray que tem a parte demonstrativa do Auro 3D, onde tem efeitos assim com abusos de graves, muito. A corrente do Denon deve ter subido e alcançado a níveis críticos que fez que a luz do LED que fica aqui na frente do painel ficasse piscando inicialmente e depois ficasse verde, sem aceitar nenhum comando e o display ficar apagado. Note que eu tenho também um condicionador de energia da Panamax AMR 4300, mas a corrente foi muito alta e com isso quase tive problemas mais sérios. Veja agora que após eu ligar o Denon, o LED verde ele começa a piscar e chega um momento que ele para. Mas após ele parar de piscar, mesmo você tentando atuar, o botão de liga e desliga, ele não recebe nenhum comando, ele fica parado. Informações que eu tenho é que a parte de stand-by deste aparelho, existe um transformador de menor porte que fica só simplesmente para manter o stand-by funcionando. E aquela outra parte, onde liga a parte de potência, ela é um transformador bem mais potente, maior, que ele só é acionado através de um relé se tiver tudo ok. Eu vou ter que ficar pausando esse vídeo muitas vezes porque eu estou sem apoio e eu estou mesmo filmando e eu falando. Agora eu vou mostrar para vocês como é que fica o display. Note agora que o display ele fica na condição de apagado, não acende nada. Na verdade eu estou mostrando para vocês uma parte aqui simulada, porque eu já substituí a peça e eu estou mostrando na verdade como é que ele ficava, tá certo? Mas eu vou mostrar agora o procedimento de como você reparar. Precisa de pequenos conhecimentos de elétrica, eletrônica, mas muito pouco conhecimento. Basta ser uma questão de bom senso e muito cuidado na hora de manuseio. O primeiro passo é desconectar a tomada na sua parte traseira para que você não corra nenhum risco de choque. Após desconectar, aguarde alguns segundos para que não tenha mais nenhuma tensão acumulada dentro do seu aparelho pelos capacitores. E aí vamos partir para abrir o Denon. Na lateral do Denon nós temos aqui três parafusos. 1, 2 e 3 aqui na parte inferior. Está um pouquinho escuro, mas dá para ver mais ou menos. Do outro lado temos esses mesmos 3 parafusos desse lado. E aqui na parte superior, aqui próximo à antena de Wi-Fi, aqui pela parte de trás, nós temos 1, 2, 3 parafusos. Então são 3 desse lado, 3 desse lado e 3 na parte superior. Devemos retirar esse parafuso com uma boa chave Phillips para que não danifique o parafuso. E pressionando bem ele sobre a cabeça do parafuso, removê-los todos os dois. Agora eu vou pausar e vou remover os parafusos. Pronto. Agora após a remoção dos parafusos, são 6 com 3, 9. Com um pouquinho de esforço pela lateral, a gente consegue liberar a tampa para que ela saia sem nenhuma dificuldade. Agora, depois da tampa removida, vemos aqui um transformador principal do nosso Denon. Aqui nessa lateral nós temos a placa fonte, que é essa placa que nós vamos remover. Essa placa ela é fixada por este parafuso, que devemos removê-lo,
e fixada, que vai ficar um pouco ruim de eu mostrar, por outros 4 parafusos, que fica na parte posterior do aparelho. Ou seja, aqui está a tomada, você tem um parafuso, 2 parafusos, 3 parafusos, 4 parafusos. Então são os 4 parafusos que estão bem próximos à tomada, eles têm que ser removidos. Ok? Então vamos remover esses 4 parafusos daqui próximo à tomada. Este outro parafuso aqui na sua lateral. E também vamos desconectar esse cabo flat. Esse cabo daqui. Que é só você, com um pouquinho de jeito, balançando ele, você desconecta ele. Ok? Agora eu vou dar uma pausa no vídeo para folgar os 5 parafusos. Os 4 traseiros e esse único lateral. Pronto. Agora com nossos parafusos soltos, vamos pegar a placa-fonte, inclinar ela um pouco e tentar remover a parte de baixo e girar ela para fora do gabinete. Agora vamos invertê-la e vamos dar uma olhada um pouquinho nela. Note que agora nós estamos vendo aqui um relé, ou desculpe, um fusível. Ele é um fusível de vidro, como a gente pode bem verificar, tá certo? Ele é um fusível de 8 amperes por 250 volts. Então esse fusível, porque aqui eu não consigo dar um zoom suficiente, note que ele está com a cor um pouco escura, aonde ele foi queimado, houve um curto interno. Eu não sei se isso deve ter ocorrido porque a corrente subiu muito e ele não deve ter resistido e ele abriu como forma de proteção. Eu acredito que esse fusível deveria estar na maior quantidade de aparelho na parte externa, porém não sei por que estratégia a Denon deixa esse fusível na parte interna. Então a gente vai substituir ele. Ok, esse é o fusível danificado. Note. E agora vamos colocar um fusível novo. Aqui está nosso fusível novo, como foi dito anteriormente, 8 A, 250 volts. A gente coloca ele no local. Certifica que está bem apoiado. Eu recomendo que não aumente nem a amperagem do fusível de forma nenhuma, porque aí você pode queimar outros componentes que com certeza no Brasil você não vai encontrar. Então tenha muito cuidado. Caso você substitua o fusível e ele continue queimando, você ligue a fonte com o conector fora, para que não tenha nenhuma sobrecarga, e verifique se ele continua queimando. Se ele continuar queimando, note que a fonte ela só é composta de capacitores, de facilmente adquirido em qualquer comércio, com acopladores óticos, como nós temos aqui, diodos, transformadores que podem ser rebobinados, ou transformador que pode ser rebobinado, tiristores e alguns resistores. Então note que é uma fonte de fácil manutenção em qualquer oficina, qualquer pessoa que tenha bom conhecimento em eletrônica pode fazer um reparo desse. Aqui nós temos também um transistor também aqui de potência, que deve ser algum regulador de tensão. Então, assim que você substituir o fusível e ele queimar, após ter montado o seu Denon e ele tornar a queimar, você isole essa placa pela parte, deixe ela na parte externa, como por exemplo nesta posição, em cima de qualquer material isolante, não fique segurando ela e tente religar o seu Denon, tá certo? E verifique se o fusível continua queimando. Se continuar, pode ser qualquer curto agora na placa. É só pegar essa placa e tentar em alguma oficina de pessoas de seu conhecimento e que tenham um bom crédito para tentar verificar qual desses componentes estão com defeito, que é coisa muito simples de consertar, ok? Então vamos lá, vou ter que desligar agora e vamos colocar essa plaquinha no local. Outra coisa que eu também notei, que seria bom também esclarecer, que ele tem esse guia, essa guiazinha aqui que encaixa nesse rasgo, esse chanfro. Se a parte da tomada, aqui na parte traseira, ela não tiver bem encaixada, essa guia daqui não vai conseguir encaixar. Então, a parte plástica da tomada, onde você vai conectar
a sua tomada da fonte que você desconectou, tá certo? Ela tem que estar bem encaixada aqui na sua parte traseira, que essa parte plástica aqui atrás está um pouquinho ruim de se ver, ok? Então tenha muito cuidado, mexa com muito cuidado na placa, porque ela entra um pouco apertada, precisa só de jeito, não tem nada de dobrar a placa, nem de amassar, nem de fazer um esforço na placa para que ela não possa trincar ou você partir algum componente. Então ela entra normalmente, é só questão de jeito. Então sem força. Pronto, agora depois da fonte toda parafusada no local, vamos recolocar o cabo de distribuição. Então ele só tem uma posição de entrada, ok? Só com muito cuidado, e aí empurramos ele para o local. Certifique-se que ele está bem encaixado na sua posição, ok? Agora, como questão de segurança, vou falar um pouquinho do resto das placas. É o seguinte, essas placas aqui, na verdade é uma placa que está ligada para as portas HDMI, então elas são muito sensíveis. Então aconselho a você não passar nenhum objeto, nenhum pincel, mão, nada, porque até a energia estática pode danificar alguma das suas portas HDMI. Então muito cuidado ao mexer na placa-fonte, que é uma coisa mais simples, mas não tocar de forma nenhuma nessa área aqui desses componentes que são muito delicados, e tem um custo, que são todos importados, tem um custo acima de R$2.000 uma placa dessa. Aqui nós temos aqui essas placas, outras que são as placas dos canais, tá certo? Nessa lateral aqui nós temos os transistores de potência. Então um pouquinho difícil aqui de mostrar. Temos aqui as saídas, tá vendo? São os dois transistores de potência da própria Denon, tá certo? E aqui você tem todos os canais, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e com um aqui embaixo do flatzinho 9. Então são 9.2 canais, ok? Como nós vimos aqui na frente, cadê? Os 9.2 canais, 250 watts RMS. Os dois outros canais que são de subwoofer, eles se encontram aqui na parte de trás, que são esses cabos avermelhados. Agora pronto, estamos quase concluindo o nosso trabalho. Vamos colocar a tampa no local, tá certo? Recolocar os parafusos com muito cuidado para não danificar e ficar marcados os parafusos como um aparelho que já foi aberto. Então vamos dar continuidade. Pronto, pessoal, o vídeo aí foi interrompido, teve um pequeno problema aí com a gravação e talvez eu esteja dividindo ele em duas partes. Mas vamos lá, agora o Denon foi fechado, já está com sua tampa no local. Vamos dar uma ligada no condicionador. Ok, condicionador ligado, Denon piscando, display aceso e entrou agora no modo de standby. Mas agora o display já acende, está tudo legal, tudo ok. Vamos fazer um teste, vou dar uma pausadazinha aqui. E antes disso, pausar, vou falar de um componente aqui que eu adquiri tem alguns dias aí, alguns meses, e que é esse que você, na verdade, pega um ponto do seu roteador, do seu modem e conecta a uma parte da casa. E em uma outra tomada você conecta ao outro ponto e você retira desse ponto a saída da internet, que você pode colocar agora essa saída dentro de um switch, como tem aqui, ok? E esse switch alimentar todos os seus outros, como o Denon, como o Xbox, como o sintonizador de TV, como um PS3, um DVD, como o Xbox One e assim por diante, todos os seus componentes. Fica muito melhor porque a velocidade é bem superior à rede Wi-Fi, a conexão é tranquila, sem nenhum problema, e você não tem a questão de parede. Até 300 metros de um ponto para o outro, sendo na mesma fase da sua rede elétrica, você consegue transferir. Então você pode passar
até por 3, 4 andares e levar sua rede sem precisar você ter aquelas antenas potentes ou sinais potentes. Você leva o sinal através da sua rede elétrica 110, eu não sei se 220 também, e o sinal da internet vai junto com a rede elétrica e depois você filtra ele e retira só o sinal que você quer no outro ponto da tua casa, utilizando assim para alimentar seus componentes. Eu achei isso muito legal. Então agora eu vou dar uma ligada nos outros componentes, vou dar só um tempinho aqui para chegar o móvel do lado, porque como vocês podem ver, muito fio, muita bagunça, e eu estou tentando ver um dia para poder organizar essa quantidade de fios que tem aqui no na nossa conexão, né? Porque são muitos equipamentos eletrônicos, tem tela, TV, então é muito cabo HDMI, muita coisa. Note que as 9 portas HDMI, elas estão todas ocupadas, ok? Então vamos lá e vamos testar agora o que falta, que é ver o nosso som. Infelizmente eu não vou poder aumentar muito devido ao horário, que já são ultrapassados os horários de descanso. Já deve ser agora 1h da manhã, mais ou menos. Ok, vamos lá. Ok, pessoal, agora estamos ligando a tela. Vamos fazer o teste no Denon. Ele já está aqui em stand-by. Vamos dar uma ligada nele mesmo na mão, fora do controle. Ok. Aqui em cima eu tenho uma ventoinha que eu não recomendo colocar, mas como eu utilizo som muito alto, a temperatura chega a elevar muito. Mas existe muita crítica aí que diz que não deve se utilizar ventilação forçada para não levar poeira para os componentes, nem trazer. Pronto. Aqui nós estamos aqui com a nossa tela. Descendo. Vamos aqui que deveria estar fora. Então, nosso Denon aí operando, funcionando normalmente. Pronto, amigo, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, eu não tenho nenhuma formação em eletrônica, sou curioso, gosto muito, assim como hobby, de brincar um pouco, mas para vocês que não têm nenhuma experiência com eletrônica, aconselho a vocês não abrirem. Vocês podem procurar um técnico seu de confiança, um amigo que tenha mais alguma experiência com automação, com esses componentes eletrônicos, e pedir a ele um apoio para fazer. Não entregue seu aparelho a qualquer oficina, não deixe e dê as costas, porque poderá haver alguma coisa mais grave depois. Então acompanhe, veja o procedimento que foi dito aqui, mostrado por vocês, e qualquer reparo além do que isso da fonte, aconselho que vocês levem uma assistência técnica autorizada, que é muito difícil aqui em Salvador, por exemplo, na minha área, muito difícil. Você vai encontrar muito em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu recomendo uma chamada, se não me engano, é a Sintec. É uma assistência técnica muito boa, onde eu coloquei um projetor lá que não tinha mais reparo, e ele tem um corpo até de engenheiros que parece que trabalham para ele. Eu aconselho, e são de pessoas honestas. Conheci, tive lá, visitei a oficina deles, muito boa, capacitada, muito bem capacitada. E só trabalha com equipamentos top de linha. Então, alguma dúvida aí que eu puder ajudar, é só deixar seu comentário e fazer alguma pergunta, que eu estarei disposto a responder. Vou tentar ver se uno os 3 vídeos para tentar fazer um só, tá certo? E vou publicar aqui agora no YouTube, vai ficar disponível para vocês. Ok? Tenham um bom dia e até lá.